Capítulo 13. Perspectiva. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, Nova Versão Internacional. Este é, portanto, o meu relato. Essas são as questões fundamentais que geraram em mim uma crise de consciência. O efeito que essas tiveram, meus sentimentos, reações, conclusões alcançadas estão aqui apresentadas. O leitor pode avaliá-la quanto ao mérito. Colocada em forma simples, minha pergunta é: como teria sido afetada a sua própria consciência? Ao considerar os cerca de 6 bilhões de pessoas na Terra e de quantas, só Deus sabe, gerações no passado, a vida de qualquer pessoa torna-se apenas uma diminuta fração de um total. Somos miúdas gotículas numa enorme correnteza. No entanto, o cristianismo nos ensina que, por mais insignificantes e pequenos que sejamos, podemos individualmente proporcionar o bem aos outros numa proporção muito além de nossa pequenez. A fé torna isso possível e, conforme expressa o apóstolo, o amor de Cristo nos compele. Não precisamos da imponência de uma grande organização para nos apoiar, nem de sua liderança, controle, aguilhoadas ou pressão para realizarmos isso. O apreço de coração pela benignidade merecida de Deus ao fazer da vida um dom gratuito não depende de obras, mas de fé. É mais do que suficiente para nos motivar. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Se respeitarmos e valorizarmos nossa liberdade cristã, não atenderemos a nenhuma outra compulsão, nem nos submeteremos a qualquer outro jugo além daquele sugerido nessas palavras. Abre aspas. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre você o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fecha aspas. Tenho certeza que quando a vida chegar a seu fim, a única coisa que, em retrospecto, trará qualquer sentimento de satisfação será a proporção em que ela foi usada de modo a contribuir para o bem-estar de outros. Em primeiro lugar, de modo espiritual, e em segundo lugar, de modo emocional, físico e material. Não posso crer que viver na ignorância seja bem-aventurança, ou que haja qualquer bondade em encorajar pessoas a viver de ilusões. Mais cedo ou mais tarde, a ilusão se confrontará fatalmente com a realidade. Quanto mais demorar para que isso aconteça, mais traumática a transição, ocasionada pelo desapontamento, poderá ser. Então, ou melhor, estou contente de que, no meu próprio caso, este processo não tenha levado mais tempo do que realmente levou. Esta é a minha razão, ou melhor, esta é a razão pela qual escrevi o que escrevi. Procurei sinceramente ser exato do princípio ao fim do relato, com base no que já aconteceu e no que se tem publicado e circulado por meios de boatos e tagarelice. Não tenho dúvida de que se fará esforço para desacreditar a importância da informação. De qualquer coisa que possa ser chamada de erro, mesmo que seja a diferença de um dia numa data, a diferença de numa cifra, uma vírgula mal colocada numa citação, um nome escrito de maneira errada ou qualquer outro erro desse tipo, puder ser achado, acho inteiramente provável que haja aqueles que usarão tais coisas ou algo parecido para dizer: o livro está cheio de erros. Seja lá o que digam, posso apenas dizer que estou disposto a defender o que apresentei. Se houver erros, serei grato a qualquer um que os aponte e farei o que for possível para corrigi-los.
O que reserva o futuro para a organização das Testemunhas de Jeová e seu corpo governante central? Embora me tenha perguntado isso muitas vezes, não tenho como sabê-lo. Só o tempo dirá. Existem algumas coisas sobre das quais tenho certa medida de certeza, mas só algumas poucas. Eu pessoalmente não acho que haverá qualquer movimento de saída em massa da organização. Ela está relatando atualmente um crescimento razoável em vários países. A vasta maioria das testemunhas de Jeová simplesmente não tem consciência das realidades envolvendo a estrutura do poder. Pela minha longa experiência entre elas, em muitos países, sei que para uma grande percentagem a organização tenha certa aura, como se houvesse uma radiação luminosa em torno dela, conferindo a seus pronunciamentos uma importância superior, muito além daquelas atribuídas à palavra de homens imperfeitos. Os ensinos se revestem de uma qualidade esotérica, tendo esotérico a ver com aquilo que se destina aos especialmente iniciados e que só eles podem entender. Geralmente, os de um grupo fechado exclusivo. A maioria das testemunhas supõe que as reuniões do corpo governante são conduzidas em alto nível, manifestando conhecimento bíblico e sabedoria espiritual fora do comum. Como testemunhas, todas são, de fato, admoestadas deste modo. Abre aspas. Depois de termos sido nutridos até a presente força e maturidade espirituais, tornamo-nos, de repente, mais espertos que nosso provedor anterior e abandonamos a orientação esclarecedora da organização que nos serviu de mãe? Fecha aspas. Há constantes admoestações para todos serem humildes, o que se traduz por aceitar o que quer que a organização proveja como vindo de uma fonte de sabedoria superior. O fato de que a testemunha mediana tem apenas uma vaga ideia do modo como os líderes chegaram às suas conclusões aumenta a aura da sabedoria esotérica. Esta é, diz-nos, a única organização na Terra que compreende as coisas profundas de Deus. Poucos destes tiveram de se confrontar alguma vez com as questões consideradas neste livro, com o desafio de consciência que elas suscitam. Estou inclinado a crer que muitos, se não a maioria, preferiram não enfrentá-las. Alguns me têm expressado pessoalmente seu sentimento de que gozam de amizades dentro da organização e não gostariam de vê-las perturbadas. Eu também gozava das minhas e não tinha nenhum desejo de vê-las perturbadas. Eu sentia, e ainda sinto, afeição pelas pessoas com as quais passei a maior parte da minha vida. Mas também sentia que havia questões de verdadeira, ou melhor, de verdade e integridade, de equidade e justiça, de amor e misericórdia, que eram maiores que essas amizades e meu usufruto delas. Não estou dizendo com isso que alguém deva precipitar as dificuldades, buscar ou forçar um confronto que seja desnecessário. Posso simpatizar de todo o coração com os que são membros de famílias compostas de testemunhas de Jeová e que conhecem muito bem o efeito dilacerante que pode haver sobre as relações familiares caso se exija que seus membros tratem um filho ou uma filha, um irmão ou uma irmã, o pai ou a mãe como apóstata, como uma pessoa rejeitada por Deus e espiritualmente impura. Jamais encorajei alguém a precipitar tal situação. Ainda tentei evitar precipitá-la em meu próprio caso. Mas, dado o presente clima na organização, está se tornando cada vez mais difícil evitar isso sem comprometer a consciência, sem representar um papel, fingindo crer em coisas que não são críveis e até sabendo que tais coisas são uma perversão da palavra de Deus, as quais produzem frutos não cristãos e de consciências dolorosas. Conheço várias pessoas que tentaram se afastar silenciosamente e alguns que estão, de certo modo, escondidos, pessoas que foram realmente ao extremo de mudarem para outra religião e procurarem cobrir seu paradeiro da organização, para evitar ser hostilizados. Eu poderia citar um caso após outro em que anciãos, apesar de todos os esforços de se evitar confrontação, saíram em busca de pessoas, com a única preocupação de extrair delas alguma declaração quanto à sua posição.
não em relação a Deus, a Cristo ou a Bíblia, mas à organização. E quando as pessoas falham neste teste de lealdade, é apresentado como ultimato claro, quase sempre são desassociadas, separadas dos amigos e da família, se esses forem membros da organização. Típico é o caso de uma senhora jovem, esposa e mãe do sul de Michigan. Ela tinha sido interrogada pelos anciãos por causa de suas dúvidas acerca de certos ensinos e ficara tão emocionalmente afetada pela experiência que deixara de assistir às reuniões. Depois de alguns meses, recebeu um telefonema solicitando que ela se reunisse com eles outra vez. Ela disse que não queria passar por essa experiência novamente. Eles insistiram com ela para que fizesse isso, dizendo que queriam ajudá-la em suas dúvidas e que esta seria a última vez que eles lhe pediam para reunir-se com eles. Seu marido, que não era testemunha, recomendou que ela fosse e acabasse com isso. Ela foi. Conforme disse ela, abre aspas, nos primeiros 10 minutos eu pude perceber a direção que eles estavam tomando. Em meia hora, a partir do início do interrogatório, tinham-na desassociado. Ela disse que o fator tempo por si só lhe deixou aturdida. Como ela expressou, eu não podia acreditar que estivessem fazendo isso. Fiquei lá sentado o tempo todo chorando e em 30 minutos eles tinham me chutado para fora do reino. Eu imaginara que eles iriam se curvar até o chão e suplicar-me com lágrima nos olhos durante horas para evitar que isso acontecesse. Um dos 5 anciãos, um homem que cochilava durante a discussão, disse mais adiante e ela ouviu. Que atrevimento dessa mulher dizer que não tinha certeza se essa era ou não a organização de Deus. Fecha aspas. Caso falhem os esforços para se evitar uma confrontação indesejada, acho que há consolo em saber que a causa de qualquer angústia familiar e tristeza está só de um lado. É plena e exclusivamente fruto de uma norma organizacional, do tipo que é reforçada pela ameaça de expulsão de qualquer um que não cumpra com ela, qualquer um que deixe de tratar pessoas dissociadas ou desassociadas como se fossem rejeitadas por Deus, não importando quão sinceras e devotadas alguém possa entender que elas sejam. A intolerância religiosa que atua como uma força divisória, destrutiva da unidade e da afeição familiares, não é, portanto, mútua. Como nos dias de Jesus, vem de um lado de uma única fonte, fonte essa que iguala a discordância conscienciosa deslealdade. É aí que reside finalmente a verdadeira responsabilidade pela dor e angústias emocionais. Muitas testemunhas, embora profundamente preocupadas com o que veem, acham difícil adaptar-se ao pensamento de servir a Deus sem estar ligada a alguma organização poderosa, com a vantagem de sua grandiosidade, de sua força quantitativa. Na verdade, as testemunhas de Jeová são uma pequena organização comparada a muitas outras, mas estão amplamente espalhadas. Suas estruturas visíveis não são tão impressionantes como as do Vaticano ou de outras religiões importantes. Todavia, a crescente sede internacional que possui atualmente um pedaço considerável de Brooklyn, os muitos prédios com instalações de filiais, algumas com os grandes estabelecimentos gráficos, todos construídos ou adquiridos ao custo de milhões de dólares e administrados por centenas de trabalhadores em Brooklyn por mais de 2.000, amplos salões de assembleias e muitos milhares de salões do reino, não poucos custando mais de $250 milhões para ser construídos, são suficientes para impressionar uma pessoa comum. Cada nova aquisição ou expansão de propriedades materiais é aclamada como indicação de bênção divina e evidência da prosperidade e dos sucessos espirituais da organização. Sobretudo, o ensino de que são exclusivamente o único povo na terra com quem Deus tem tratos e de que a direção que recebe do corpo governante é de um canal divino ajuda a criar um senso de coesão de ser algo especial. Ver todas as outras pessoas como mundanas contribui para esse sentimento de uma relação hermeticamente fechada. Devido a isso, acho que é igualmente tão difícil para uma testemunha mediana
pretender servir a Deus sem essas coisas como era para os judeus no primeiro século, pretender tal serviço à parte dos arranjos religiosos aos quais estavam acostumados. Os edifícios e pátios impressionantes do templo em Jerusalém, com o serviço do templo sendo realizado por um grupo de centenas de milhares de trabalhadores dedicados, levitas e sacerdotes, sua afirmação de ser exclusivamente o povo escolhido de Deus, com todos os outros vistos como impuros, se impunham num tremendo contraste com os cristãos daquele tempo, que não tinham edifícios grandiosos, reuniam-se em lares simples, não tinha nenhuma classe sacerdotal distinta ou levita, e reconheciam humildemente que, em cada nação, o homem que teme a Deus e que faz a justiça lhe é aceitável. Um bom número, particularmente entre os anciãos das Testemunhas de Jeová, expressa a esperança sincera de que ocorra alguma espécie de reforma, para corrigir os erros dos quais estão cientes, tanto de modo doutrinal como de modo organizacional. Alguns sugerem que isto pode vir a acontecer por meio de uma mudança no pessoal da direção. Mesmo antes de eu tirar minha licença para ausentar-me da sede no início de 1980, um membro da comissão de filial de um país importante, uma pessoa de discernimento, que compreendia a angústia que eu sentia por causa das atitudes e situações prevalecentes, me falou: Rai, não desista. Eles já são velhos e não viverão para sempre. Essa afirmação não era o reflexo de uma personalidade dura, insensível e cínica, pois a pessoa que a pronunciou era exatamente o oposto disso. Trata-se de um homem muito bondoso de coração afetuoso. Tais expressões são muitas vezes frutos da crença de que deve vir alguma mudança, que a tendência em prol de uma linha sempre mais dura e de uma postura cada vez mais dogmática deve ceder lugar a uma abordagem mais cristã, a uma apresentação mais humilde das crenças. Pessoalmente, não acredito que vá ocorrer alguma mudança fundamental simplesmente por meio da morte de homens no poder. Digo mudança fundamental, já que tem havido mudanças de níveis variados por toda a história do movimento, algumas em resultado da morte de Russell e de Rutherford. Sejam quais forem essas mudanças, o fundamento básico tem permanecido o mesmo. A mudança na estrutura do poder em 1975 ou 1976 foi um ajuste dos mais importantes que já ocorreu em toda a história da organização. A autoridade foi distribuída entre um corpo de homens, com muitos rostos novos vindo à tona. Mesmo assim, o poder das crenças tradicionais e das normas tradicionais tem sobrepujado qualquer esforço em ocasionar uma mudança nas interpretações especulativas, no dogmatismo, no legalismo talmúdico, no controle por um grupo de elite, nas medidas repressivas em favor de uma irmandade simples, unida pelas coisas essenciais, tolerante e transigente nas coisas não essenciais, tanto na crença como na prática. Como de fato ocorreu no caso dos presidentes anteriores da sociedade, Fred Franz era uma figura líder, e embora a própria presidência tenha sido virtualmente destituída de todos os seus poderes intrínsecos com a ação descentralizadora de 1975-1976, ele pessoalmente continuou muito influente. Não há dúvida de que seu falecimento afetou e mudou o quadro, já que não existe ninguém com uma personalidade carismática como a dele, ou como a de seus antecessores Russell, Rutherford e Knorr, entre os membros do corpo governante, já que a superestrutura doutrinal que se desenvolveu desde a morte de Rutherford em 1942 em diante é essencialmente o produto dos escritos de Fred Franz, e a maior parte da norma básica referente às questões de desassociação é também dele, e a possibilidade de mudanças ou ajustes doutrinais tornou-se evidentemente maior com sua ausência. Estou propenso, no entanto, a achar que quaisquer mudanças que ocorreram serão de pequena monta e não alterarão a posição básica das doutrinas e a atitude da organização de forma significativa. Dos membros do corpo governante que restariam, não existe nenhum com a habilidade de forjar novas interpretações,
com a linguagem impressionante e o argumento intrincado encontrados nas obras dele. A maioria dos membros escrevem muito pouco, alguns não escrevem absolutamente nada. Lloyd Barry é o único que tem escrito livros e esses são simplesmente reafirmações de pontos de vista existentes sem apresentar nenhuma novidade. Os outros principais escritores da organização não são membros do corpo e nem professam ser da classe ungida. Se o resultado final da reestruturação de 1975 a 1976 pudesse ser comparado a uma mudança geral nas paredes internas de uma casa, então qualquer mudança futura no pessoal dentro da administração poderia ser comparada a uma nova arrumação na mobília ou uma adição de novas peças. Em ambos os casos, a casa em si continuaria a mesma. Com exceção do presidente, dos 14 membros remanescentes do corpo governante, os que exercem influência mais poderosa têm sido Milton Henschel, Ted Jerricks e Lloyd Barry. Será incomum se alguma coisa combinada por esses membros não tivesse o apoio inquestionável dos membros Carrie Barber, Marty Putzer, Jack Barr e George Genghis. Embora de certo modo mais individualistas que esses últimos três mencionados, Albert Schweitzer e Carl Klein provavelmente acompanhariam os demais na maioria dos casos. Os votos nessa quantidade seriam decisivos. Seu passado servir de indicação, a direção tomada por esses membros influentes seguiria uma linha conservadora, resistindo a qualquer direção ou recomendação que não apoie ou promova os ensinos tradicionais, os métodos e as normas agora em vigor. O que tem sido publicado e feito nos últimos anos não dá qualquer base para se esperar o tipo de reforma que alguns acham que deve acontecer. É verdade que um só membro do corpo governante, Garrett Lostin, tem menos de 70 anos e a idade de outros vai de 70 até mais de 90 anos. Quaisquer novas substituições terão, no entanto, de contar com a aprovação dos membros remanescentes e, particularmente, daqueles com influência dominante. Não há dúvida de que está ficando cada vez mais difícil encontrar candidatos adequados para ser membros do corpo, em vista do número decrescente de homens ungidos. Isso pode algum dia obrigar o corpo governante a desistir de seu requisito fundamental, de que a participação está aberta somente aos dessa classe. Isso seria difícil de harmonizar-se com sua doutrina sobre a condição privilegiada da classe do escravo fiel e discreto, e pode ser evitado enquanto for possível. Podem ser ajudados pelo fato de que, periodicamente, membros mais jovens da organização decidem que são dos ungidos e tornam-se, dessa maneira, possíveis candidatos a membros do corpo. O maior erro de procurar-se reforma por meio de mudança do pessoal da direção está, creio eu, em pensar que a situação se deve aos homens que estão no cargo. Isso tem apenas importância secundária. Primariamente, não se deve aos homens. O que controla é o conceito, a premissa na qual se fundamenta todo o movimento. Jamais se pode deixar de perceber que o que distingue de maneira mais marcante as crenças das testemunhas de Jeová não é sua rejeição à doutrina do tormento eterno, da imortalidade inerente da alma ou da trindade, nem do uso do nome Jeová, em sua crença numa terra paradisíaca. Cada uma dessas características pode ser encontrada em outras organizações religiosas. O que distingue especialmente seus ensinos de qualquer outra denominação é a doutrina básica centralizada em 1914, como a data em que a regência ativa de Cristo começou, com seu julgamento tendo se iniciado então, e acima de tudo, a escolha da organização Torre de Vigia como seu canal oficial, delegando o pleno controle de todos seus interesses terrestres a uma classe do escravo fiel e discreto, e, na realidade, dando autoridade final ao corpo governante dessa classe. Qualquer desistência dessa doutrina básica afetaria toda a estrutura doutrinal e isso é extremamente improvável, pois seria muito difícil de explicar.
Os últimos anos têm observado exatamente o contrário, um esforço determinado por meio das colunas de A Sentinela e de outras publicações para reforçar sua defesa das interpretações em torno dessa data, ou resultantes dela, para sustentar a fé nas afirmações baseadas nela. A mais importante dentre essas afirmações é que se relaciona com a autoridade organizacional, e aqui, mais uma vez, há atualmente uma campanha muito intensiva para solidificar o apoio e a lealdade à estrutura de autoridade. Na verdade, cada ano que passa exerce mais pressão sobre esse ensino e as afirmações relacionadas. Mas há vários ajustes que podem ser propostos, alguns desses tendo sido considerados no capítulo 10, e as afirmações ainda poderiam ser mantidas de uma forma alterada. Em sentido organizacional, estão sendo feitos movimentos na direção de volta à autoridade mais centralizada, um bordejar adicional. Na primavera de 1983, um novo manual da organização, sigla OM, restaurou a posição do superintendente-presidente a algo mais ou menos permanente ao presidir os corpos de anciãos, bem como outros aspectos centralizadores destinados a dar maior controle ao longo da linha de supervisão da organização. Se isso levará a um retorno à centralização da autoridade do corpo governante, como um presidente ou coordenador geral permanente, resta ver. Parece um tanto improvável que o atual presidente da sociedade seja escolhido para tal, já que ele não dispõe de nenhuma tendência particular para trabalho administrativo. Seu sucessor lógico seria Milton Henschel, e tal reestruturação dentro do corpo, com ele preenchendo a nova posição, seria bem mais provável. Quaisquer mudanças que venham a ocorrer serão muito certamente proclamadas como fruto da direção divina, e as doutrinas ou arranjos passados que possam ser descartados serão descritos como a vontade de Deus para aquele período, talvez alguma espécie de manobra do capitão celestial, Cristo Jesus, em produzir um fim que seja afinal benéfico. Como nos últimos 100 anos da história da organização, há pouco motivo para crer-se que as mudanças venham a ser conhecidas por aquilo que são, geralmente, o resultado de deixar de apegar-se às Escrituras em primeiro lugar, e, na maioria dos casos, mudanças feitas sob pressão das circunstâncias, destinadas a prevenir-se contra dilemas previstos por causa de uma posição que se tornou insustentável. Essa não é de maneira alguma igual às correções feitas por pessoas que pesquisam as Escrituras e, em consequência daquilo que descobrem, admitem livremente que estavam erradas e desejam retificar seus equívocos. Em tudo isso, defende-se persistentemente a premissa básica, o conceito dominante sobre o pensamento, a escrita e a ação. E essa premissa, a qual alega que Deus deve tratar com humanos através de uma organização, de que seu Rei Jesus Cristo escolheu a uma organização da Torre de Vigia para essa função, que impede a muitas pessoas de ver onde reside o verdadeiro problema, como diz o ditado, não podem ver a floresta por causa das árvores. As testemunhas podem ver as incoerências e injustiças isoladamente, a falsidade de muitos ensinos, a natureza sinuosa de muitos dos argumentos, o espírito não cristão de muitos dos métodos. Mas não podem ver em que resulta tudo isso e qual é o total da soma. Veem as partes, mas não veem o todo. Algumas dessas pessoas estão em posição de importante responsabilidade. Apegam-se à esperança, como eu mesmo me apegava à esperança de que o futuro verá grandes melhoramentos, pois o pensamento delas é amoldado à premissa organizacional. Elas acham que Deus deve fazer alguma coisa para corrigir as coisas, já que essa premissa ou conceito deve provar-se verdadeiro. Deus deve preservá-lo e vindicá-lo. No entanto, essa premissa tem origem nas próprias injustiças, que elas mesmas lamentam. Mas, por ser um conceito que não se origina de Deus, não há motivo para se acreditar que ele se sinta obrigado a preservá-lo. Abre aspas. A mente que renuncia a uma esperança fútil, de uma vez e para sempre, ganha compensação uma calma sempre crescente.
Fecha aspas. Descobri que esse ditado é verdadeiro em meu próprio caso. Eu sei que ele se deve ter provado verdadeiro no caso de muitos outros. Qualquer que seja o sofrimento inicial, sofrimento que acompanha às vezes a experiência degradante de ser interrogado por homens que, na realidade, o despojam da dignidade humana, fazendo-o sentir o peso de sua autoridade ao passo que presumem julgar a posição de alguém perante Deus, por mais transtornado que alguém possa se sentir por dentro, depois disso vem um nítido sentimento de alívio e paz. Não é simplesmente saber que está finalmente fora do alcance de tais homens, que não se está mais sujeito ao escrutínio e pressão eclesiástica deles, mas porque a verdade é a recusa em comprometer a verdade traz liberdade de outras maneiras excelentes e maravilhosas. Quanto mais responsáveis somos no uso dessa liberdade, mais preciosos são os benefícios. A maior liberdade usufruída é de poder servir a Deus e a seu Filho, bem como servir para o bem de todas as pessoas, sem ser restringido por ditames de homens imperfeitos, a liberdade de servir de acordo com os ditames da própria consciência. A sensação de ser livrado de um enorme fardo, aliviado de uma carga pesada, vem com essa liberdade. Se genuinamente apreciada, esta dá o desejo, não de se fazer menos, mas de se fazer mais para servir aqueles que provêm essa liberdade. Não importa quão traumática possa ser a transição inicial, ela pode levar ao desenvolvimento de uma verdadeira relação pessoal com esses dois maiores amigos. A organização tem destacado a si mesma de forma tão persistente, tem ocupado um espaço tão amplo no cenário espiritual, concentrando tanta atenção em sua própria importância, que tem impedido muitos de terem como Pai Celestial a amizade próxima, que é de direito. A imagem da organização tem assumido uma forma tão exagerada que tem obscurecido a grandeza do próprio Filho de Deus. Tem encoberto a visão de muitos, impedindo-os de apreciar a relação cordial da qual ele os convida a partilhar. Tem distorcido a percepção da sua personalidade compassiva. Não é de surpreender, então, que muitas pessoas, quando expulsas da organização, sintam uma sensação de solidão, de estar à deriva, debatendo-se por não estarem mais ligados a alguma estrutura de autoridade visível, por não terem mais suas vidas canalizadas por sua rotina rígida de atividades programadas, por não sentirem as pressões restritivas de suas normas e regulamentos. De certo modo, parece que, às vezes, deve-se passar por certa medida de ajuste doloroso para que se venha a apreciar plenamente o que se completa dependência de Deus e de seu Filho realmente significa. Não conheço pessoalmente ninguém que, em tais circunstâncias, tenha reconhecido a necessidade de achegar-se mais a Deus, de dar séria atenção à leitura de sua palavra, de mostrar interesse nos outros por procurar ser de edificação e encorajamento espirituais, e que não tenha sido capaz de resistir bem à experiência. Sentir-se, ao passar por ela, enormemente fortalecido, mais seguramente firmado no único fundamento sólido, a fé na provisão de Deus em seu Filho. Eles têm se dado conta, mais do que nunca antes, do relacionamento íntimo que usufruem com seu amo e dono, como discípulos dele, por quem são tratados como amigos pessoais, não como ovelhas que homens confinam em massa num aprisco, mas como ovelhas a quem o pastor dedica atenção e cuidado individuais, pessoais. Seja qual for a idade deles e o período de tempo que levou para chegarem a essa conclusão, o sentimento que têm se harmoniza com o ditado bem conhecido: hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Sua perspectiva é tanto feliz como positiva, pois suas esperanças e aspirações dependem não de homens, mas de Deus. Sentir-se dessa maneira não implica deixar de reconhecer que existe realmente um rebanho de Deus, uma congregação chefiada por Cristo Jesus. O Filho de Deus deu a garantia de que teria verdadeiros seguidores,
não apenas no primeiro século ou no século XXI, mas em todos os séculos intermediários, pois ele disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Embora entremisturados com todas as ervas daninhas que estavam destinadas a surgir, ele saberia quem eram esses discípulos genuínos, não por pertencerem a alguma organização, mas pelo que eram como pessoas. Onde quer que estivessem, por mais imperceptível que possa ter sido do ponto de vista humano, a participação deles em sua congregação, ele os tem conhecido e guiado através dos séculos como seu cabeça e amo. Diz-nos seu apóstolo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Por que deveríamos duvidar de que continua a ser assim até o tempo atual? A palavra de Deus mostra que não compete a homens, não é nem mesmo possível para homens separar as pessoas de modo que digam que têm agora ajuntado todo o trigo, nitidamente num só cercado. As Escrituras deixam claro que, somente quando o Filho de Deus tornar conhecidos seus julgamentos, tornar-se-á manifesta esta identificação. É um prazer estar agora livre para reunir-se com pessoas sem sentir-se obrigado a buscar algum rótulo para saber como encará-las. Não se sente nenhuma necessidade de classificá-las automaticamente como testemunha ou como mundana, como na verdade ou como parte da organização do diabo, como alguém que, em virtude de ter o rótulo testemunha, é automaticamente um irmão ou uma irmã, ou por falta dele, uma pessoa somente para se dar testemunho, mas indigna de se ter associação numa base amigável. Em vez disso, há um sentimento saudável de que se poder fazer o que é razoável e justo ao valorizar a cada pessoa, livre de preconceito, por aquilo que ele ou ela é como pessoa. É reanimador poder fazer isso por saber que Deus não é parcial, mas em cada nação o homem que o teme e que faz a justiça lhe é aceitável. Seguramente, uma das experiências mais dolorosas para muitos que procuram ser fiéis à consciência é descobrir quão rapidamente amizades de longa data pode se acabar, quão abruptamente uma atmosfera de aparente amor pode transformar-se em fria desconfiança. Uma testemunha de um estado do sul, uma das mais ativas em sua congregação, começou a notar quão longe a organização estava se desviando do ensino bíblico. Ela contou a uma conhecida que, apesar disso, não tinha nenhum pensamento de renunciar. Como ela mesma expressou, existem tantas pessoas em nossa congregação com a quem estudei pessoalmente a Bíblia e a quem ajudei a vir a associar-se com a congregação. Sinto um profundo amor por elas e pelas outras, e por esse motivo acho que devo ficar. Não posso afastar-me dessas pessoas a quem amo. Não muito tempo depois disso, os anciãos, ao ficarem cientes de que ela tinha reservas sobre alguns ensinos, começaram a questionar sua lealdade. Quase de um dia para outro, as atitudes em relação a ela sofreram uma mudança. Ela se achou sendo considerada culpada de insinuação contra a congregação e tagarelice. Conforme ela comentou, descobri que o profundo amor que imaginava existir tinha, na realidade, uma só direção. Sem sequer falar comigo para certificar-se de como eu realmente me sentia, as pessoas que eu amava tanto se tornaram de repente frias comigo. Quando sua própria reverência, devoção e integridade para com Deus são difamadas, a maior calúnia possível é uma experiência assustadora ouvir alguém que você considerava um amigo firme dizer: não sei o que aconteceu e prefiro não saber. Ao saber que ele tenha dito: não tenho conhecimento dos fatos, mas o que quer que a organização tenha feito, deve ter havido uma boa razão. Com grande frequência, o amor de que tanto se jactam como parte do paraíso espiritual demonstra ser muito superficial.
Numa conversa telefônica, uma testemunha de um estado vizinho, ainda ativamente associada, me contou que seu marido, um ancião proeminentemente da cidade, estivera durante certo tempo sob considerável pressão por parte dos outros anciãos locais. Se eles pudessem conseguir absolutamente qualquer coisa contra ele, o enforcariam na árvore mais alta, disse ela. Meu comentário foi que isso me fazia lembrar o ditado: com amigos como estes, quem precisa de inimigos? Você não sabe quantas vezes temos repetido isso, foi uma resposta. Meus sentimentos são semelhantes aos contidos numa carta de uma pessoa que tinha passado por uma rejeição cruel e que escreveu, abre aspas, até a angústia que senti quando muitos ex-amigos de muitos anos preferiram acreditar nessas histórias do que vir a mim para descobrir a verdade, foi dissipada por minha alegria, como também pelo conhecimento de que a razão para agirem dessa forma era o medo que haviam neles. Posso realmente perdoá-los de coração, porque sei verdadeiramente como eles pensavam, na melhor das hipóteses, que eu tinha abandonado a Jeová, por deixar sua organização, e na pior, que fui enganada e desviado por Satanás. De uma maneira ou de outra, isso me colocava numa posição impossível de ser abordado. Lamento realmente qualquer sofrimento que tenha causado a eles ou a qualquer uma organização. Eu realmente os amo e faria qualquer coisa a meu alcance para comunicar-me com eles e tentar explicar a verdade do que está acontecendo comigo. Meus sentimentos coincidem com o acima, porque creio que o desligamento... Fecha aspas. Meus sentimentos coincidem com os acima, porque creio que o desligamento da afeição de alguém, com a aparente facilidade com que se desliga um interruptor de luz, é também um produto da doutrinação da organização, não algo normal nos sentimentos naturais da maioria das pessoas. Quer que seja o caso, a testemunha que segue sua consciência pode de fato descobrir que se acabaram todas as amizades que ele ou ela tenha tido. Em tal circunstância, precisa seguramente abraçar a atitude expressa pelo salmista, abre aspas, caso meu próprio pai e minha mãe me abandonassem, o próprio Jeová me acolheria. Fecha aspas. Somente a crescente percepção da amizade de Deus e de seu Filho pode compensar, pode pôr todos os outros relacionamentos na devida perspectiva quanto ao seu valor relativo. Embora leve tempo, há bom motivo para confiar que outras amizades se tornarão disponíveis caso se esteja disposto a fazer o esforço necessário. E há a possibilidade de que estas se provem mais duradouras, baseando-se em afeição, não na relação como membro de uma organização, numa espécie de espírito de clube, mas naquilo que alguém realmente é como pessoa, nas qualidades cristãs demonstradas nas realidades do coração de alguém. Pessoalmente, não perdi de forma alguma todos os meus amigos, mas para cada um que realmente perdi, encontrei outro. Esses são pessoas que têm deixado claro que estão determinadas a não permitir que diferenças de opiniões ou ponto de vista tenham um efeito destrutivo sobre essa amizade. Isso segue o conselho dado. Abre aspas. Sejam sempre humildes, dedicados e pacientes. Mostrem o seu amor suportando uns aos outros. Faça o possível para conservar, por meio da paz que os une, a união que o Espírito dá. Fecha aspas. Adotar uma perspectiva mais humilde, mais modesta e ajustar o ponto de vista da pessoa em tais áreas a uma proporção menor pode ser difícil quando se está acostumado por tanto tempo com a extrema ênfase dada a números e a pretensão de que o crescimento numérico é evidência da direção e bênçãos divinas. Pela primeira vez, a pessoa pode vir e apreciar e valorizar a promessa de Jesus de que, onde estão ajuntados 2 ou 3 em seu nome, Ele estará presente com eles. Pela minha própria experiência, posso dizer que participar da leitura e discussão das Escrituras com apenas 1 ou 2 tem se mostrado plenamente satisfatório e recompensador.
É verdade que, às vezes, quando um número maior de pessoas participa conosco nessas discussões bíblicas, ocorre um maior grau de interesse e de variedade de comentários. Todavia, a força fundamental e fortalecedora é a riqueza da palavra de Deus. Não ficam reduzidas nessas ocasiões em que somos apenas 2 ou 3. Posso dizer honestamente que, em cada caso, isso tem feito com que eu me entusiasme com as coisas que merecem ser lembradas num grau maior do que tantas ocasiões no passado, quando me reunia com centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas em funções programadas pela organização. Exige fé confiar em que isso se prove verdadeiro, mas está relacionado com outros dos benefícios da liberdade que traz a defesa da verdade de Deus, a saber que, em vez de alimentar-se de uma dieta estritamente sistematizada, preparada por uma estrutura de autoridade humana, alguém pode redescobrir a palavra de Deus por aquilo que ela realmente é, por aquilo que ela realmente diz. É surpreendente quão estimulante pode ser as Escrituras e deixar que elas falem por si mesmas, sem serem sobrepostas por ensinos tradicionais de homens. Certa pessoa de um estado do sul, em que sua associação como testemunha nunca tinha deixado de relatar a atividade todo mês, durante 40 anos e assistido com igual regularidade a todas as reuniões, expressou quão emocionante ela achava agora sua leitura das Escrituras ao dizer: "Nunca me senti movida a ficar até as 2 da manhã lendo a Sentinela, mas agora me acho fazendo exatamente isso com a Bíblia." Depois de ter se acostumado às interpretações intrincadas, argumentos complexos e alegorias imagináveis das Escrituras, pode ser também difícil reconhecer e aceitar a notável simplicidade da verdadeira mensagem da Bíblia. Pode ser difícil compreender que Jesus queria dizer exatamente o que disse quando, depois de estabelecer o princípio de aquilo que quereis que os homens façam a vós, fazei-os vós também a eles. E passou a dizer: esta é a lei e os profetas. Isso mostra que o inteiro propósito, todo impulso por trás das escrituras inspiradas, então em existência, era ensinar homens e mulheres a amar. Isso se harmoniza com a declaração de Jesus de que, dos 2 mandamentos de amar a Deus e amar ao próximo, dependem todas as leis e os profetas. Observe não somente a lei, mas também os profetas. A profecia tem então como seu objetivo não o desenvolvimento de alguma interpretação especulativa e explicação imaginativa de certas datas e eventos nos tempos modernos, cuja aplicação muda frequentemente à medida que a passagem da data a torna insustentável, nem provê os meios para a jactância da suposta relação superior de uma organização com Deus. Toda a profecia se destina a guiar-nos ao Filho do amor de Deus, para que possamos aprender o amor através dele, e vivamos em amor como ele viveu em amor. Portanto, lemos que dar-se testemunho de Jesus é o que inspira o profetizar. Toda vez que a Escritura é utilizada de alguma forma diferente, toda vez que o dogmatismo e a argumentação sectária obscureceram e complicam este plano simples das Escrituras, fica demonstrado que os que argumentam dessa maneira têm desacertado todo o propósito da Bíblia. Aqueles que acham que as interpretações imaginativas escritas há pouco se constituem realmente nas coisas profundas de Deus, revelam falta de compreensão daquilo a que essa expressão bíblica se aplica. Quando o apóstolo Paulo usou a expressão em sua primeira carta aos Coríntios, ele tinha dito um pouco antes, abre aspas, "Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber sobre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Ele foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês.
Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiam de demonstração de poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que descreve é exatamente o contrário do tipo de ensino que faz as pessoas se sentirem dependentes de uma organização humana, a qual cria interpretações intrincadas e muitas vezes confusas de profecias que pouco conseguem explicar sem uma determinada publicação à mão. Isso também é uma bênção, ser capaz de reconhecer que as verdadeiras coisas profundas das Escrituras se relacionam com a aprendizagem da profundidade, da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, expressas particularmente em sua misericórdia através de Jesus Cristo, que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio de seu Espírito para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que as boas novas se concentram nesta mesmíssima expressão de misericórdia por Deus através de Cristo e de seu resgate. Pode ser demonstrado por qualquer um que tome tempo para procurar cada ocorrência dessa expressão por meio de uma concordância. Das mais de 100 ocorrências da expressão boas novas na Bíblia, há 8 referências às boas novas do reino, mas há dezenas de referências às boas novas acerca de Cristo. Isso se dá porque o reino de Deus, a expressão de sua soberania real, está totalmente centralizada em seu Filho e nas coisas que ele tem feito e ainda fará através dele. É em Cristo Jesus e não em alguma organização humana que a nossa atenção e interesse deveriam se focalizar, pois cuidadosamente ocultos dele se acham todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando comparados com o estudo, a meditação e oração que se concentram numa maior compreensão da profundeza da misericórdia, do amor e da bondade de Deus, os escritos em que se encontram algumas explicações de profecia, por mais intrigantes, misteriosos ou exóticos que sejam, se provam de fato superficiais. É um prazer poder ler então a palavra de Deus, sem nos sentirmos compelidos a fixar com absoluta precisão o significado de cada parte, ou a explicar cada declaração profética como parte de uma aplicação arbitrária. Pois o que o apóstolo Paulo escreveu ainda se mantém verdadeiro. Abre aspas. Pois temos conhecimento parcial e profetizamos parcialmente. Mas quando chegar o que é completo, será eliminado o que é parcial. Pois atualmente vemos em contorno indefinido por meio de um espelho de metal, mas então será face a face. Atualmente eu sei em parte, mas então saberei exatamente, assim como também sou conhecido exatamente. Agora, porém, permanecem a fé, a esperança, o amor, esses 3, mas o maior destes é o amor. Fecha aspas. Se nosso amor por Deus, por seu Filho e por nossos semelhantes é realçado e edificado por nossa leitura das Escrituras, então essa leitura serviu inegavelmente ao seu propósito maior. Existem muitos pontos nas Escrituras que são declarados de tal maneira que não podem simplesmente ter uma explicação fixa, que seja a única possível e correta. Caso existam explicações alternativas em que ambas permitam harmonia com o resto das Escrituras e contribuam para a fé, a esperança e o amor, por que cair na armadilha do sectarismo, insistindo de maneira inflexível em só uma destas? Apreciei uma declaração nessa linha de raciocínio, feita por uma pessoa de uma ilha do Pacífico que escreveu, abre aspas, não acreditarei nem apoiarei nenhum ensino que considere falso e me apoiarei no que acredito será verdade,
mas não posso julgar outros que amam a Deus e acham que esse seja melhor do que eles, por saber talvez algumas coisas que eles não sabem. Deus lida com todos nós desde o ponto onde estamos. Estamos todos errados em alguns campos, de julgar, comparar, competir e separar-nos de outros que amam a Deus e estão também buscando por Ele, não é o caminho de Deus. Seu caminho é o amor, e qual une, cura, encobre uma multidão de pecado e erro. Com o tempo, todos nós chegaremos a conhecer toda a verdade, mas no ínterim devemos partilhar o que temos, ajudar e encorajar outros, não traçar linhas de batalha. Fecha aspas. Depois de toda a argumentação e debate sobre certos pontos ou questões doutrinais que tão frequentemente envolvem coisas não claramente definidas nas Escrituras, que proveito real se conseguiu? Persistem as perguntas sérias. O que somos como pessoa? Como bem refletimos as qualidades do nosso Pai Celestial e de seu Filho? Serve nossa vida, nossa maneira de tratar outros, verdadeiramente de exemplo dos seus ensinos? Qualquer ensino, organizacional ou individual, que não contribuir genuinamente para que alguém seja compassivo, atencioso e prestimoso em seus tratos com outros, nunca pode ser de Deus, pois temos dele este mandamento, que aquele que ama a Deus esteja também amando seu irmão. Faça a pergunta: para onde vou então? O que passo a ser? Não sinto necessidade de ir a parte alguma, pois conheço aquele que tem as declarações de vida eterna. Aprecio o companheirismo fortalecedor daqueles com quem me associo, quer pessoalmente, quer por correspondência. E espero que o futuro acrescente a meu relacionamento outras pessoas sinceras, cujo interesse seja pela verdade, não simplesmente em doutrinas, em palavras, mas como um modo de vida. Estou, portanto, simplesmente procurando ser um cristão, um discípulo do Filho de Deus. Não posso ver por que alguém iria querer ser algo diferente. Não posso compreender como alguém pode esperar ser algo mais. O passado é agora passado. Tenho muito a agradecer e poucas coisas a lamentar. Não estou, com isso, minimizando a seriedade do erro. Quando a areia da ampulheta começa a abaixar na nossa vida, os efeitos prejudiciais de ter permitido que qualquer grau mensurável de erro afetasse nossas decisões iniciais a nosso curso de vida podem tornar-se evidentes de modo um tanto doloroso. Não me lamento dos sofrimentos suportados com a paciência no passado. Acho que aprendi valiosas lições deles. A confiança implícita que depositei numa organização humana provou-se, entretanto, mal colocada. Tendo gasto a maior parte da minha vida esforçando-me em dirigir pessoas para Deus e seu Filho, descubro que essa organização vê tais pessoas como se fossem um rebanho dela, responsáveis perante ela, sujeitas à vontade dela. Ainda assim, fico contente em saber que procurei pessoalmente estimulá-las a edificar sua fé na palavra de Deus como fundamento seguro. Na minha confiança é que essa obra não se provará em vão. Na minha idade, enquanto outros homens contemplam a aposentadoria, acho-me tentando fazer um começo a fim de prover para as minhas necessidades futuras e da minha esposa. Todavia, junto com o escritor bíblico, eu poderia dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer o homem? De modo algum lamento ter feito a escolha de me apegar à consciência. O benefício resultante contrabalança em muito as intempéries sofridas. Algumas decisões iniciais, baseadas em apresentações falsas da vontade de Deus, produziram efeitos que parecem praticamente irreversíveis. Ainda sou acometido de um sentimento de vazio por dentro toda vez que penso em deixar para trás uma esposa sem nenhum filho ou filha que lhe proporcione apoio e conforto emocionais, ou que cuide, talvez, de suas necessidades econômicas de maneira mais adequada do que eu possa fazer nos anos que ainda me restam. Mas há um futuro além do futuro imediato,
e a esperança nesse futuro e nas promessas divinas relacionadas que acalmam meu coração. Embora ache incompreensíveis certas ações dos homens que me julgaram, não me sinto autorizado ou inclinado, como eles, se sentirem a proferir julgamentos sobre eles, mesmo tendo este me rejeitado. Meu desejo sincero é que o futuro lhes proporcione dias melhores, pois creio que há muito que eles podem realizar e isso ampliaria suas perspectivas e vidas e faria com que seus dias se tornassem muito mais ricos e muito mais significativos. Espero ter aprendido dos erros passados e ainda, com certeza, venha cometer mais. Confio que, pelo menos, haverá melhora, pelo bem de outros e meu também. Lamento não poder desculpar-me pessoalmente com alguns a quem eu tenha, de modo ou de outro, ofendido, mas minhas orações são para que não venha a haver nenhum dano permanente e confio na providência de Deus nessas áreas que estão além de minha capacidade de fazer algo a respeito. Espero que nos anos restantes de minha vida eu possa presenciar certa medida de paz para minha esposa e para mim e observe a bênção de Deus sobre nossos esforços conjuntos de servi-lo por todos os nossos dias. Depois de sua expulsão sumária da sede internacional, Edward Dudley passou pelo Alabama a caminho de Oklahoma City e seu início de vida mais uma vez lá aos 69 anos de idade. Na conversa que tivemos, ele disse: "Parece-me que tudo o que se pode fazer é tentar levar uma vida cristã e ajudar as pessoas dentro de qualquer que seja a esfera de influência que se tem normalmente. Todo o resto está nas mãos de Deus. Sou grato por ter conseguido tornar disponível a informação que creio que outras pessoas têm o direito de saber. Há muito mais que poderia ser dito, talvez que precise ser dito, para que se tenha um quadro completo. Mas o tempo, a vida e as circunstâncias permitam ou não, estou contente em deixar que os resultados do que agora foi dito descansem na mão de Deus."